No vídeo de hoje de Programando em 5 minutos, nós vamos mostrar o uso de funções sendo passadas como parâmetro. Este é um recurso que pode ser utilizado em C, C++, C Sharp, em várias outras linguagens, mas é particularmente comum o seu uso em JavaScript. Vamos ver como passamos funções como parâmetros e alguns dos seus usos típicos. Eu digito about, blank. Isso me traz uma página vazia. F12 me abre um console JavaScript. Vamos começar aqui criando uma variável. I igual a 1, por exemplo. Posso atribuir I um outro valor qualquer. E posso exibir o I dentro do meu documento HTML. Simplesmente digitando document.body.innerHTML igual a I. Eu vou fazer, inclusive, esta exibição aqui dentro de uma função. Function, contador. Eu digito que document.body.inner HTML é igual a I, como vimos. Então, agora, quando eu digito, por exemplo, I igual a 5 e faço contador, ele mostra 5. Podemos, inclusive, definir a função com essa opção. I++ significa que o I é incrementado. Então, agora, eu exibo e a cada vez o I é incrementado. Ele vale 8, eu exibo 8 e agora o I vale 9. Mas o que faremos aqui é, ao invés de apenas fazer I++, criarmos uma outra função, a função operação de I, que simplesmente retorna o I que recebemos como parâmetro, podemos inclusive chamar de um outro nome, return, par vezes par. Ou seja, se eu chamar operação de 2, ele retorna 4. Se eu chamar operação de 10, ele retorna 100. E aqui nós podemos ter, por exemplo, o contador é o I, mas eu também terei que primeiro I será igual à operação de I. Significa que quando eu chamo o contador, ele valia 9, agora vale 81, etc. Se eu colocar, por exemplo, I igual a 2, observe, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 256, e assim por diante. Mas agora eu farei uma coisa ligeiramente diferente. Eu vou dizer que eu vou passar como parâmetro a função operador. E eu vou dizer que o I vai executar não o operador, mas sim a função operador que eu estou passando como parâmetro. E agora eu posso chamar o contador de operação. Ele faz a mesma coisa. Eu posso criar uma segunda função, operação 2, por exemplo, que simplesmente retorna o número 2. Então, quando eu chamo contador de operação, ele executa aquela primeira operação. Mas quando eu chamo com operação 2, ele me retorna executando a operação 2. Eu estou passando para a função contador como parâmetro uma outra função. Mas por que isso é importante e por que é particularmente comum em JavaScript? Existem alguns usos para isso. Um deles é uma função callback. Por exemplo, eu estou chamando uma função cujo retorno depende de um evento. Por exemplo, é uma função que vai acessar um site e retornar alguma situação quando vier as informações daquele site. Eu não quero ficar preso a isso. Eu chamo a função como uma função callback que trata do retorno daquele site e sigo executando normalmente o restante do meu sistema. Quando vier o retorno do site, aquela função que eu passei como parâmetro é executada. Um outro exemplo eu vou mostrar aqui agora. Eu vou primeiro fazer a minha função original, contador winner.html i mais 1. Se eu definir o i como 2, cada vez que eu chamo, ele sobe 1. E eu vou fazer um setInterval
contador, minha função, e 1000 milissegundos. Esse setInterval, o que ele faz? A cada 1 segundo, ele executa a função que eu chamei como parâmetro. Então aqui estou criando um fluxo contínuo, sem eu fazer nenhuma ação, em que ele, a cada segundo, executa a função que eu defini, porque eu passei ela como parâmetro nesse comando setInterval.